Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, os textos da liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo comum, se bem meditados, nos oportunizarão uma reflexão profunda sobre o sentido da nossa vida e da nossa missão neste mundo. São textos que apresentam reflexões existenciais nas suas entrelinhas, não para nos colocar em crise existencial ou de fé, mas justamente ao contrário, para que a nossa fé e a nossa esperança em Deus se tornem cada vez maiores. Na primeira leitura temos o texto do livro de Jó, um homem de bem e de muitos bens, tudo o que qualquer pessoa honesta e justa desejaria: dinheiro, uma bela família, saúde, amigos, fé em Deus. E então muitos poderiam dizer: tendo tudo isso é fácil crer em Deus? Quero ver se fosse numa situação oposta. Pois é, Jó perdeu tudo, restando-lhes apenas a fé em Deus. Perdeu família, todos os seus bens que possuía, amigos, todas as suas seguranças. Talvez pudéssemos pensar, diante de tamanha desgraça, como não perder também a fé? Há quem a perca até por muito menos. Há quem, diante de situações até inferiores, se revolta contra Deus. Ele não existe, ou se existe está me castigando. Jó passou por um longo e doloroso processo de sucessivas perdas e diz a leitura: assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Jó, minha gente, atingiu o seu fundo do poço. Esse texto vai nos relatando toda essa miserabilidade enfrentada por Jó, que vê aos poucos a sua vida perdendo sentido. Ele se vê consumido pela dor de tantas perdas e com a esperança se esvaindo. Mas diante de tal situação, ele teve a oportunidade de nu, ou seja, despido das suas máscaras, das suas muletas existenciais e suas seguranças, no fundo do seu poço, ele só tinha a alternativa de olhar para cima e enxergar a Deus e perceber que Deus é muito maior do que todas as suas dores e misérias enfrentadas. Mostra que é possível enxergar o bem e, mais ainda, fazer o bem em meio a tantos males sofridos. A história de Jó nos mostra que a nossa missão nesse mundo é sim lutar contra os nossos sofrimentos, mas também e por extensão contra os sofrimentos dos nossos irmãos semelhantes, que sofrem também na pele aquilo que um dia já sofremos. E veja que devemos fazer tudo isso não por alguma recompensa ou por alguma benesse em vista, mas por amor a Deus, que é o que nos mostra a segunda leitura dessa liturgia, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Evangelizar era para Paulo uma necessidade, um desejo existencial de levar o bem, a boa nova do Evangelho a tantas comunidades pagãs, necessitadas de conhecer e acolher o amor de Deus. Desse modo, ele mostra que, embora seja livre em relação a todos, tornou-se aquele que mais servia a todos, como missionário. Assim, meus irmãos, penso que o sentido maior da nossa vida está em servir. E quanto mais servimos, ajudando os outros gratuitamente, não tenhamos dúvidas, mais a nossa vida se recobre de sentido e de significado. Nunca vi até hoje uma pessoa arrependida por ter praticado o bem e a justiça. Quantas pessoas no mundo, cheias de posses, mas com a vida vazia e sem sentido. Podemos ter tudo nessa vida, do bom e do melhor, mas se não praticarmos a solidariedade, a fraternidade, o bem, a vida fica sem sentido. E outra coisa, o bem contagia. A pessoa que recebe gratuitamente uma bondade, um bem que o outro lhe faz, essa pessoa não se contém e quer fazer algo semelhante para o seu próximo também. E a corrente vai sendo formada, elo a elo. E por falar em bem, é o bem que Jesus leva, curando a sogra de Simão. Jesus sai da igreja e leva a igreja aonde se precisa. Já no início do Evangelho, Jesus mostra uma igreja em saída e vai ao encontro das pessoas, principalmente das necessitadas, que passa pelas agruras e sofrimentos da vida. É a tão falada igreja em saída que o Papa Francisco nos exorta.
Não dá para ficar esperando que as pessoas venham até nós. Nas nossas igrejas, é preciso que a igreja vá até as pessoas. E quando eu falo em igreja, estou falando de mim, de você, de todos nós. A igreja deve ir ao encontro do outro, que pode estar prostrado, acamado, com febre espiritual, sem esperança ou, o que é mais triste ainda, sem fé, mas que está à espera da minha e da sua mão, e naquele momento é mão de Cristo para reerguê-lo. Jesus, com esse evangelho, nos ensina a ser solidários, a estender as nossas mãos manifestando a presença de Deus no mundo. E quando as pessoas entendem isso, elas se levantam e, como já falei, elas não se contêm e começam a servir os outros, a fazer o bem. Não há nada mais gratificante do que ver alguém recuperando a vida e servindo a Deus e aos irmãos. E lá na frente a gente olhar para trás e pensar: obrigado, Senhor, pois ajudei com a tua graça divina a devolver a esperança, a dar um pouco mais de alegria a esse meu irmão, a essa minha irmã, e que hoje já faz muito mais pelos outros do que eu. Meus irmãos, são muitas pessoas que vivem situações semelhantes à de Jó ou à da sogra de Simão, carentes de mãos solidárias, que as toquem, que as ajudem a se levantar de suas prostrações e misérias existenciais. Temos feito alguma coisa nesse sentido? Será que não poderíamos fazer um pouquinho mais? Veja também que, mesmo fazendo bem naquele lugar, Jesus prosseguiu na sua missão. Foi para outros espaços, foi ao encontro de outros necessitados. Não fez o bem esporadicamente, de veneta, como dizemos. A prática do bem, da caridade, deve ser algo constante em nossa vida. E não podemos ter a desculpa de que não há o que fazer, porque tem. E como tem pessoas precisando de nós. Mas vamos só entender uma coisa: que as nossas ações solidárias sejam fundamentadas numa vida de oração. Caso contrário, nós caímos no assistencialismo. O próprio Cristo, depois de fazer tanto pelos seus, de madrugada foi orar. É certo que sem uma vida de oração, a nossa missão não vai muito longe. É um voo de galinha. As pessoas continuaram a buscar Jesus mesmo quando ele estava retirado em oração. Mas ele não desistiu de rezar porque há necessitados. Pelo contrário, intensificou suas orações para ter a força na missão, para ir aos outros lugares onde o bem precisava chegar. A nossa missão, se não estiver fundamentada na oração, não há a mínima condição de ir adiante. Que o Senhor nos ajude a encontrar o sentido da nossa vida, que entendamos essas orientações da Palavra de Deus e que Ele sempre aumente a nossa fé e a nossa disponibilidade de sairmos em missão, levando o bem a quem precisar. Um feliz dia do Senhor para você.